Olá, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Hoje a gente está começando aqui um novo ciclo para o Tarô das Estações, finalmente agora com um canal no YouTube, onde a gente vai ter leituras para os signos e talvez outras coisinhas que com o tempo eu vou planejando. Se vocês quiserem também, se vocês engajarem, estamos no início, mas espero contar com a presença de vocês aqui. E seguindo a ordem zodiacal, o primeiro signo é Áries. Então essa leitura é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, então adapta para sua realidade. Se não fizer sentido, tá tudo bem, vai chegar para quem tem que chegar. Mas também, se não servir a sua leitura solar, né, do seu signo solar, pode buscar o ascendente, a Vênus, né? Se você tem ali um pouquinho de noção do seu mapa astral, talvez você consiga ali relacionar e procurar os vídeos aqui no canal. Então vamos começar, tá bom? A gente vai fazer uma leitura bem rapidinha, né? Não vou ficar aqui muito tempo, porque a gente está começando, então pra gente ir se conhecendo, vendo como que funciona, a gente vai fazer mais ou menos dessa forma, inicialmente, tá? Então primeiro vamos tirar aqui uma carta de energia geral, assim, para essa sua semana, pra semana dos arianos. E eu me identifico um pouco porque meu ascendente é em Áries, tá? Sou libriano com ascendente em Áries. Então, indiretamente está falando comigo aqui também. Então vamos lá. A carta de energia da semana. Olha, já vemos aqui, ó, com a carta do diabo. Deixa eu ver se tá pegando. Carta do diabo. Como energia para a sua semana, ela já vinha aqui com... Tem um quê grande de questão material, né? Tudo aquilo que é da ordem da matéria. Então a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de saúde, a gente pode estar falando de dinheiro também, campo financeiro. Então essa vai ser uma boa semana para você pegar essas áreas que eu acabei de citar e dar uma avaliada. Como é que está a sua saúde? Como que você está se sentindo no seu emprego, no seu trabalho, caso você tenha? Se você não tem um emprego, está buscando emprego, como é que está sendo isso para você? Será que você está seguindo os caminhos certos para buscar esse tipo de emprego? Que tipo de emprego você está buscando? Ele faz sentido dentro das suas próprias aptidões? Você sabe quais são essas aptidões? Porque o diabo, ele sempre vai ter essa referência para os nossos prazeres, né? Mas também para esse lado daquilo que talvez seja uma máscara, né? Algo que a gente use para poder ser bem aceito em certos espaços, se sentir encaixado, né? E aqui eu faço uma diferença entre encaixar e pertencer, né? Encaixar, você está fazendo um esforço. Pertencer, o pertencimento, ele é muito mais natural, precisa ser muito mais natural. Então, acho que essa é uma energia aqui, pensando com o diabo, de uma semana que precisa ser de avaliação desses campos, de tudo aquilo que envolve o material, sabe? A minha proposta aqui é do tarô terapêutico, então eu vou sempre estar trazendo essas reflexões, essas perguntas que você possa se fazer também para poder ver aquilo que faz sentido dentro da sua realidade, tá bom? Então vai ser uma semana que, se você está fazendo algum tipo de projeto, iniciando algum tipo de projeto, pensando num projeto profissional que tem ali algum tipo de renda em vista, pode ser uma boa semana para poder colocar, né, a mão na massa nisso. Mas também eu não posso deixar de falar, né, toda carta vai ter um aspecto de luz e sombra aqui, e isso me veio à cabeça. Tem esse componente intuitivo também no tarô. Então também me fala, lá quando eu falei das máscaras, né, de ver que tipo de coisa você está se associando, né? O que você está querendo fazer parte, porque os excessos, eles não são benéficos, né? A gente precisa ter ali um caminho do meio, né? Um equilíbrio. Então precisa ter uma noção de: será que eu estou fazendo as coisas porque eu quero ou porque eu já estou condicionado a isso? Ou porque eu fui ensinado assim, e às vezes eu nem concordo muito, mas eu só vou seguindo e vou fazendo. Então o diabo meio que ele vem libertar desses padrões, dessas prisões, né? Que podem ser padrões e crenças autolimitantes, crenças que a gente foi absorvendo durante a nossa criação, nosso crescimento, ou no espaço de trabalho, enfim, coisas que nos limitam. Então o diabo vem falando: olha, essa também é uma semana para a gente pensar no que talvez esteja limitando e sugando a minha energia, sabe? Se você está se sentindo talvez desmotivado, sem tanta energia, então talvez seja algo que você precise dar um pouquinho mais de atenção também. Mas vamos ver aqui, abrir mais aqui, a gente vai tirar algumas outras cartas, e aí talvez a gente tenha um direcionamento maior continuando isso aqui, ou até trazendo outras reflexões, tá? Mas vamos lá. Então, agora aqui uma prioridade. Eita.
que o ventilador tá ligado. E aí, porque tá muito calor. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Aliás, de onde vocês são? Se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários pra gente já começar a construir essa rede. E aqui no Rio de Janeiro tá bem quente, né? Pra gravar tem que fechar tudo por causa do barulho. Então deve estar saindo um barulhinho do ventilador, vou pedir a compreensão de vocês, tá? Mas vamos pensar positivo que daqui a pouco o verão tá acabando e aí melhora um pouquinho, talvez. Mas a gente já tirou aqui a primeira, que foi a carta do louco, que eu não tinha mostrado. E agora mais uma. A carta do enforcado. E a última. A carta do eremita. Temos uma combinação interessante aqui. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre essa carta aqui, vem representando a carta do louco, né? Deixa eu também contar pra vocês em que casa ela caiu, né? Vem a carta representando a prioridade, né? Alguma coisa que precisa ser a prioridade na sua semana. E aí a gente teve ali a energia inicial com o diabo, né? E eu falei um pouquinho, né? Eu acho que eu comentei um pouquinho sobre os prazeres, de como que ele tem um apelo aos prazeres, né? Sensoriais, né? De estar usufruindo dessas coisas, né? E aí quando a gente tem aqui como prioridade, vindo a carta do louco, ele é uma carta que vai falar sobre diversão, sobre leveza, sobre a nossa necessidade de estar conectado com a gente e fazendo aquilo que a gente gosta, né? De se lançando em novas jornadas, experimentando coisas. Então, já te digo aqui que se você está pensando, sei lá, em fazer uma aula experimental de alguma coisa, de culinária, de Muay Thai, não sei, qualquer coisa que saia um pouquinho da sua rotina e você está com um leve chamado para experimentar, o louco está falando, olha, essa é uma ótima semana para você fazer isso. E potencializado pela energia do diabo também, tá? Porque, como eu falei, ele tem esse chamado dos prazeres. Então, talvez seja uma boa semana para experimentar, para você fazer coisas que não são tão usuais para você, porque quando a gente às vezes está muito formatado numa rotina, que é necessário, rotinas são necessárias, né? Mas quando a gente tem muita rigidez naquilo e a gente só faz aquilo, a gente meio que fecha os olhos, os ouvidos para outras coisas que possam aparecer no nosso radar, por assim dizer. Então o louco, ele tá te convidando essa semana a se abrir um pouquinho, sabe? Deixa eu fazer alguma coisa, claro, coisas com responsabilidade, porque se a gente também pensar aqui com o louco, ele não é muito conhecido por ser a pessoa mais responsável do mundo, né? E nem a pessoa mais compromissada também. Então, já tem um alerta aqui também de vir com responsabilidade. Fazer coisas que sejam prazerosas, leves, mas com respeito e responsabilidade e bom senso também, tá? Só que essas coisas às vezes são muito subjetivas, né? Tem pessoas que têm... A gente falou de crenças limitantes ali, né? Tem pessoas que têm muitas crenças sobre como ela deve agir, como ela deve falar, como ela deve se portar diante do outro, e que às vezes são bloqueios que ela tem, né? Eu não tô falando nesse sentido, no bom senso, no respeito, né? Eu tô falando no sentido de, assim, se preservar também, né? Mas também se permitir. É uma carta de permissão, se dar permissão, né? Então uma prioridade nessa semana é de fazer coisas divertidas, tá? Coisa que você goste, coisa que possa trazer uma sensação boa, sabe? De renovação. É uma carta que a gente muitas das vezes associa a ideia da criança interior, né? E a criança é um símbolo de inocência, de espontaneidade, de liberdade, né? A criança, quando ela vai fazer uma brincadeirinha, um teatro, ela tá entregue naquilo, né? Ela não tá fingindo, ela tá sendo aquilo naquele momento. Então é um convite aqui que o louco possa fazer para você nesse aspecto. E aí quando a gente chega aqui, né, na carta, que é o desafio, vem o enforcado. E aí a gente já pode falar, olha, o desafio para essa semana talvez seja aquela sensação de... Acho que até linka um pouquinho aqui com o louco, né? Acho que me chama um pouco disso. Aquela sensação de, às vezes, a gente tá... Sabe quando você acha que você já fez tudo e a gente está tão formatadinho, como eu disse ali antes, que a gente, não tenho tempo para fazer isso. Eu não posso me dar ao luxo de fazer isso, né? Porque você sempre tem ali uma série de coisas que você precisa fazer. Então, acho que o louco até puxa aqui, olha, você vai se sentir assim. É bom você prestar atenção nisso, se você estiver, né, no caso, se sentindo assim. Mas entenda que a carta do enforcado é uma carta que a gente chama de carta de sacrifícios, né? De quando a gente precisa, toda escolha é uma renúncia. Todas as escolhas que você faz, você está abrindo mão de outras coisas, né? Então você precisa saber ter consciência, estar escolhendo com consciência as coisas. Então,
O desafio aqui essa semana é você saber priorizar o que é importante na sua vida. O que precisa ser importante na sua semana. Ai, PV, eu tenho isso, aquilo e mais outro para fazer. E são coisas muito importantes. Você vai conseguir dar conta de tudo numa semana? Olha só, se você for uma pessoa assim, multitarefas e que não dorme, assim, não recomendo, tá? Ser assim. E ainda assim não ia conseguir, sejamos honestos, tá? Então você vai ter que priorizar. Vai ter que eleger. Todas são importantes, mas qual é a mais importante, ou melhor, qual é a que é mais possível que eu consiga iniciar algum tipo de resolução? Se tiver dentro das minhas possibilidades, tá? Porque às vezes, até pensando aqui, se você olhar no meu deck, o enforcado está de cabeça para baixo, que é um padrão, mas as mãos e as pernas, os pés dele estão já enraizando, né? Então, que são o quê? As pernas, símbolo do movimento, as mãos, símbolos da ação. Então, é como se você já tivesse feito tudo o que fosse possível. Então, você precisa entregar na parte que não depende de você. Mas é claro, apenas se você fez tudo o que é possível. Né? Se você fez tudo que dependia de você, cabia a sua parcela de responsabilidade de fazer, então beleza, pode ficar tranquilo. Tranquilo assim, entre aspas, né? Porque eu sei que se for alguma coisa que esteja te angustiando, não vai ter como ter muita tranquilidade. Mas a tranquilidade que eu estou me referindo é a tranquilidade da consciência tranquila. Eu já fiz tudo que estava dentro das minhas possibilidades, sabe? Tem coisas que não dependem de mim, dependem de terceiros, depende da justiça, depende, sei lá, se você tem uma crença espiritual, então a gente coloca na conta também da espiritualidade, depende da vida, né, da impermanência. Então, assim, é buscar avaliar, ver o que é importante e como que você pode também se tranquilizar, na medida do possível, entendendo que você já fez tudo, sabe? Até porque a gente está no 12 aqui, com o enforcado. Depois a gente vai vir na carta da morte, que é o 13, e ali é a transformação, né? Então a preparação da transformação é o enforcado. Então essa pode ser uma semana de preparação do terreno para algo que venha aí mais à frente. E como conselho, veio aqui para vocês, arianos, a carta do eremita. Eu falei que era um como interessante porque eu sempre, quando eu olho aqui o louco, se você vê, né, ele está saindo numa jornada com a trouxinha dele, e aqui a gente tem o eremita, né, que também tá numa jornada, né? Você vê aqui até no fundo, não sei se vai dar muito para ver, tem um caminho aqui atrás, né? Ele seguiu, já percorreu, né, um longo caminho. A gente diz que o eremita é o louco que já caminhou muito, né? Já amadureceu. E como conselho, então, essa carta para a sua semana vem trazendo essa energia de, olha, é uma energia de estudo, tá? Então, não sei se você está estudando para concurso, se você está na faculdade, se você está fazendo algum tipo de curso. Então, assim, intensificar os estudos, essa vai ser uma boa semana para isso. Talvez seja até um campo de prioridade que o enforcado esteja pedindo aqui, mas ela também é uma carta que vai falar muito sobre autoconhecimento, práticas de autoconhecimento, meditação, terapia, reflexões, né? Coisas que possam te nutrir, né, de alguma forma, tanto de forma intelectual, cognitiva, mas também o seu sentimento, né? Então, ter práticas que inserir, acho que até o que me vem na cabeça, que a gente falou aqui com um pouco no diabo e um pouco no louco, inserir práticas, assim. O dia tem 24 horas, a gente não vai conseguir, às vezes, fazer tudo que a gente gostaria, mas se a gente pegar pequenas pílulas, sabe, de coisas que são importantes pra gente, saber priorizar, né? Talvez acordar 2 minutos mais cedo, às vezes é difícil, eu sei disso. E nesses 2 minutos eu vou ficar em silêncio. Eu vou meditar, eu vou fechar os olhos e respirar, sabe? Às vezes pode parecer muito pouco, 2 minutos por dia, mas para quem nunca fez, para quem não tem tempo, não encontrou tempo na sua rotina para fazer isso, talvez já seja o começo. Lembra que eu falei que é uma preparação, talvez, essa semana? Então, talvez seja até mesmo novos inícios, né? O louco vai falar sobre novos inícios também, e essa é a prioridade da semana. Então, a gente tem aqui com o eremita essa noção de, olha, você está na sua jornada, você está no seu caminho. Se você está fazendo as suas escolhas, de forma consciente, você está dando passos importantes em direção da sua meta, do seu objetivo, né? E sempre quando vem o eremita, na maioria das vezes, na verdade, eu sempre me lembro da frase, né, que é atribuída lá a Sócrates, o filósofo, quando ele fala, né, conhece-se a ti mesmo. Na verdade, ele fala, conhece-te a ti mesmo, né? Essa é a parte mais conhecida, mas essa frase tem uma continuidade, que é conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás os deuses e o universo. Os deuses, né, porque uma sociedade politeísta, né, dentro da Grécia, naquela época, na Antiguidade,
Só que essa é uma frase muito profunda, porque ela fala, quando você conhece a si mesmo, você tem maior compreensão do mundo que você tá. Compreensão das pessoas, de como lidar com as pessoas, né? Você se fortalece. E isso torna também um mundo um lugar melhor. Então, se você tem algum tipo de prática, ou não tem, mas está querendo buscar, ou nunca parou para pensar nisso, leve isso como uma reflexão para sua semana, tá bom? Então, essa aqui é a leitura, né, para sua semana, Ariano ou Ariana. Espero que você goste. Deixa um comentário aqui se fez algum sentido para você. Compartilha com quem você, com outros arianos e arianas, alguém que possa, ou talvez que essa energia você lembrou de fulano, de ciclana. Então você manda esse vídeo também. Vai me ajudar muito pra gente poder fazer essa comunidade crescer, mas também já fico muito feliz se fizer sentido para mais alguém também. Então, um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.